Está na altura de, depois de termos acumulado já um conjunto de mais experiência ou experiências utilizando Class Components, de regressarmos ao styling. E porquê? Porque se estamos a falar de uma biblioteca, que é o React.js, que tem como particular enfoque o facto de ser para ser usado no front-end, então a utilização de CSS é fundamental. E nós temos que perceber as regras e a forma como nós podemos utilizar CSS dentro dos nossos componentes de React. Então existem basicamente 4 formas de utilizar o CSS dentro do React. Neste caso estamos a falar concretamente de utilizar CSS Style Sheets, podemos utilizar estilos inline, CSS Modules e podemos utilizar também o CSS incluído em bibliotecas de JavaScript. Nós não vamos falar em concreto desta última opção, porque ela parece-me ser bastante extensa, mas vamos falar da forma como vocês podem utilizar as primeiras 3, isto é, utilizando o CSS Style Sheets, ou utilizando estilos inline, isto é, diretamente definidos nos elementos, ou utilizando módulos CSS. E muita atenção a isto, porque é assim, já fiz um vídeo no início desta playlist sobre esta matéria, mas está na altura agora, com os conhecimentos mais avançados que temos, de podermos implementar aqui algumas nuances. Bom, vamos recapitular aqui o que é a utilização de CSS dentro do nosso componente. Nós temos aqui um componente que é o nosso App Component. Não vamos complicar nada aqui no nosso App Component, e toda a gente sabe que se eu quiser colocar aqui no meu index.html, e atenção que estamos a falar, neste caso concreto, de um exercício onde nós estamos a inserir o React diretamente no index.html. Iremos ver em alguns vídeos mais para a frente que existe uma outra forma de construir aplicações com React.js que funcionam de uma forma ligeiramente diferente, mas cujos conceitos são praticamente semelhantes. De qualquer das formas, eu tenho aqui duas classes de CSS inseridas dentro de um style, que neste caso não foi importado por parte do HTML, mas foi sim colocado aqui no head. Ora, tranquilo, é a mesma coisa que eu incorporar aqui com um link, um fecheiro de CSS externo, é exatamente a mesma coisa. O que vai acontecer aqui, como é natural, eu posso usar o cor vermelho, por exemplo, aqui no meu P, mas atenção, porque no HTML tradicional eu iria colocar class é igual a cor vermelho. Bom, o que vai acontecer aqui no caso do React é que vamos ter um aviso de erro. Apesar de aparecer aqui o vermelho, como vocês podem observar. O que acontece aqui é que classe é uma palavra reservada do JavaScript. Porquê? Podemos ver aqui um componente que é um class component, e portanto class e class aqui torna-se dúbio em termos de interpretação por parte do React. Então, para solucionarmos isto, o próprio erro avisa-nos de que, utilizando class, será que nós não estávamos a querer dizer class name? Sim, de facto, a forma correta é colocarmos class name, e desta feita vamos deixar de ter o erro e temos então o comportamento desejado. Ora, como é óbvio, e tal como acontece com o HTML, nós podemos acrescentar com um espaço outras classes. Neste caso eu tenho o tamanho, que vai aumentar o texto para o dobro. É esta função que aqui está, ok? A propriedade de CSS, o font size 2em, e portanto temos a aplicação quer deste que aqui está ali. Bom, tudo certo. Vamos agora imaginar o seguinte, que nós queremos criar aqui uma certa condição para que, por exemplo, o cor vermelho, vamos tirar daqui por enquanto o tamanho, depois iremos ver como agregar os dois, vamos colocar aqui o cor vermelho condicionalmente. Bom, como é que nós podemos fazer isto? Nós aprendemos a utilizar props. Então reparem o seguinte, se eu colocar aqui antes do return, mas dentro do render, let estilo igual a cor vermelho, eu posso agora dizer aqui o seguinte. Vamos retirar daqui, vamos colocar aqui estilo. E o resultado vai ser exatamente o mesmo. Qual é a diferença? Bom, deixamos de ter aqui, obviamente, a componente das aspas, ok? Passamos a ter aqui a nossa classe definida através de uma variável, mas esta variável pode também ser condicionada pela existência de uma prop. Eu vou dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que eu coloco aqui estilo é igual a false.
Eu estou a dizer basicamente que quero passar uma propriedade para o interior do meu componente e cujo valor é um valor booleano que é falso. Bom, como é que eu apanho aqui as minhas props no interior de um class component? Vou colocar aqui um constructor com props como argumento e depois vamos colocar aqui o super props. Ok? Bom, a partir deste momento eu posso fazer qualquer coisa deste género. Let estilo igual a this.props.estilo. E o que é que eu estou a dizer? Estou-me a referir aqui a esta propriedade. Ok? Se ela for verdadeira, então estilo vai assumir aquele valor. Caso contrário, eu vou colocar um valor vazio. Bom, o que é que vai acontecer agora neste momento? Reparem. Estilo que está ali incorporado passou a ser tratado de forma condicional. Uma vez que eu tenho aqui falso, estilo vai ser igual a vazio. Porquê? Estilo vai ser igual a esta questão. Se estilo for verdadeiro, teria este texto. Caso contrário, terá este. Então, como eu tenho aqui falso, o tipo de letra vai aparecer a preto, neste caso. Se eu alterar aqui para true, o comportamento já vai ser diferente, já vai passar para vermelho. E, portanto, vejam como nós conseguimos começar a incorporar estes sentidos uns dentro dos outros, isto é, estas realidades dentro do React. Mas podemos ainda fazer uma coisa mais interessante. Vamos agora ver esta questão assim. Ok, como é que eu agrego aqui, por exemplo, o tamanho? Ora, eu não posso fazer simplesmente isto. Chegar aqui, colocar ali o estilo e depois aqui um espaço e colocar aqui o tamanho. Ok? Isto não vai resultar. E, eventualmente, vocês poderiam dizer, mas não tem problema nenhum, colocamos o tamanho ali. Bom, mas e se nós quisermos que o tamanho seja uma realidade separada da nossa lógica? Isto é, que o tamanho seja incorporado também só quando nós queremos, ok? E ser o estilo apresentado de forma condicional. Bom, existe de facto essa forma de nós podermos colocar aqui os dois estilos em conjugação, isto é, um estilo direto e o outro resultante de uma condicionante, que é aquela variável que ali está. E neste caso, a sintaxe para nós conseguirmos este resultado é a seguinte. Nós temos aqui o class name, queremos colocar então o estilo condicionado, mas queremos também usar aqui o tamanho diretamente. Então vamos poder fazê-lo desta forma. Vamos abrir e fechar aqui este espaço. E agora vamos escrever aqui um acento, outro acento, para abrir e fechar o bloco. E dentro deste bloco eu vou poder colocar um cifrão, abrir e fechar e colocar aqui estilo. E depois colocar aqui um espaço e colocar tamanho. Então reparem o que é que vai acontecer. Neste caso, ok, eu escrevi aqui mal tamanho, falta um A. Neste caso nós vamos ter então a aplicação das duas classes de CSS. Isto é, quer a da cor, quer a do tamanho. Porquê? Bom, no caso do tamanho é mais do que óbvio. Ela está aqui e, portanto, escrita desta forma, utilizando estes símbolos que aqui estão, nós podemos então colocar aqui os vários estilos. E nós tivemos aqui então o resultado. Reparem, no entanto, que como o estilo é proveniente aqui da análise da condição booleana desta variável, se eu agora alterar para false, o que vai acontecer é que o estilo vai passar a ficar vazio e, por conseguinte, só vai ser considerado o tamanho. Como é óbvio, nós poderíamos condicionar todas estas opções. Então eu poderia colocar aqui cor e aqui mudar para cor. E poderia colocar aqui um let tamanho é igual a this.props.tamanho e, neste caso, colocávamos tamanho aqui, caso contrário, vazio. E agora só temos que passar também aqui um outro atributo, tamanho é igual a verdadeiro ou falso. Vamos colocar aqui true. Vamos verificar então se o sistema vai reagir. Reparem, true, isto é, aplicou o tamanho, mas falso no estilo de cor, ok?
Nós aqui vamos até, por uma questão de coerência, vamos colocar cor e aqui vamos colocar cor. Então temos aqui uma propriedade para cor, outra para o tamanho. Uma está false, a outra está true. Então o tamanho foi verdadeiro. Se eu colocar aqui true, vamos ter quer o tamanho, quer a cor. Se eu colocar false nos dois, nós vamos ter um elemento que vai acabar por não ter qualquer espécie de formatação. Reparem que está aqui false, ele continua ali a aparecer, mas porquê? Bom, porque nós temos aqui o tamanho escrito de forma literal. Então, para isso, eu vou colocar aqui, novamente, estes símbolos e agora vamos aqui ver o sistema a funcionar. Reparem, texto com estilo, neste caso é sem estilo nenhum, porque ambas as variáveis que dependem da condição booleana de cada um destes valores estão definidas como falsas. Se eu colocar aqui true, nós vamos trabalhar esta variável da cor, passa a verdadeira, portanto passa a ter cor vermelho. Se eu colocar aqui true também, eu vou ter os dois estilos a serem aplicados. Penso que está passada a ideia fundamental sobre uma das formas como nós podemos utilizar as props em conjugação com os styles dentro dos componentes de React.